Aluno e aluna, tudo bem com você? A partir de agora, você começa a acompanhar mais uma videoaula de Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. Qual o objeto de conhecimento desta videoaula, professor? O nosso objeto de conhecimento, ele irá tratar a respeito das políticas públicas voltadas à população negra e indígena. E aí eu começo trazendo a você uma indagação. Você sabe o que é uma política pública? Você conhece alguma política pública, principalmente voltada a esse público até então existente? Então, para você compreender as informações que serão apresentadas, vamos primeiro conceituar o que é política pública. Vamos entender do que isso se trata? Então, visualizem, em tela eu tenho um conceito e eu vou fazer a leitura bastante atenta do mesmo. Políticas públicas são o conjunto de programas, ações e decisões do poder público voltadas à garantia de direitos e ao enfrentamento das desigualdades sociais. Então prestem bastante atenção. Saúde é uma política pública. A educação, ela é uma política pública. A habitação é o exemplo de uma outra política pública. Visando esse enfrentamento às desigualdades sociais, visando a efetivação de direitos, muitas das vezes o poder público ele acaba se servindo dos programas sociais. Então vamos saber diferenciar. Política pública é uma coisa e os programas sociais, eles estão inclusos dentro da política pública. Então, por exemplo, você tem uma política pública voltada ao combate à fome, à pobreza no Brasil. Como que essa política ela é operacionalizada? Quais são as ações que, no caso, são desencadeadas no sentido de minimizar esse problema social? Aliado a essa política pública, aliás, internalizado a essa política pública, nós temos o programa Bolsa Família, que quer queira, quer não, ele é um programa social em que ele visa combater a pobreza no nosso país. Então, os programas sociais, eles estão inclusos dentro das políticas públicas, que podem ser na área da educação, da saúde, da habitação, dentre outras políticas públicas que eu poderia aqui mencionar. Mas conforme eu citei a todos vocês, as políticas públicas que nós vamos estar aqui tratando, elas possuem um recorte. Estão direcionados à população negra e à população indígena. Por que, professor? Porque somente a essas duas populações, a essas duas parcelas. Se nós analisarmos historicamente falando, nós temos uma situação de desigualdade no Brasil que se instalou desde a época da colonização, ou seja, desde o momento do descobrimento. Sabemos que quando o Brasil ele foi descoberto, uma população já existia nesse país, que era, aliás, a população de indígenas. Se nós analisarmos da época do descobrimento até os dias atuais, a população indígena no Brasil, ela foi reduzida de uma forma significativa. Por quê? Por que que isso ocorreu, essa redução? Posteriormente, o negro ele foi incluso, porque vieram da África na condição de escravos para poder trabalhar nesse país. Indígenas e negros possuem uma contribuição inquestionável no que diz respeito à formação sócio-histórica e cultural da sociedade brasileira. Muito daquilo que existe em nossa cultura advém, possui origem justamente
nos indígenas e também nessa população negra. Mas eles têm algo em comum. Apesar de serem culturas, apesar de serem distintos, mas as pessoas negras e os indígenas, elas nunca foram tratadas em uma condição igualitária quando comparadas ao homem branco, que era o colonizador, que era o homem europeu. Então, percebam, quando nós falamos hoje de uma desigualdade racial no nosso país, nós não estamos tratando de um problema pontual. Vivemos isso somente hoje, no século XXI. Não. Compreenda, estude, investigue as origens. Nós temos um problema e uma situação de desigualdade que é estrutural, construído historicamente, e as raízes estão lá no período da colonização do nosso país. Então vamos visualizar em tela mais algumas informações. Nós temos no primeiro marcador: no Brasil, as políticas públicas têm um papel central na promoção da equidade racional e étnica. Prestem bem atenção, está sendo utilizada a palavra equidade e não a palavra igualdade. Nós somos iguais em direito, inclusive um direito constitucionalmente garantido. Isso implica dizer o quê? Não existe cidadão brasileiro com menos direitos e o cidadão brasileiro com mais direitos em relação a outro, né, quando nós comparamos a cidadania, os direitos de cada pessoa. Porque essa comparação, ela nem faz sentido existir. Todos os indivíduos, todos os cidadãos brasileiros são iguais em direitos e deveres. Mas a dinâmica das nossas relações vai criando vantagens para uns, desvantagens para outros. E a situação de desigualdade, ela vai existindo. Então, as políticas públicas, elas visam equiparar, elas visam reduzir, elas enfrentam e elas buscam reduzir essa situação desigual. Avançando, fazendo a leitura agora do segundo marcador, acompanhem com bastante atenção. A população negra e os povos indígenas enfrentam desigualdades históricas no acesso a direitos como saúde, educação, terra e cultura, conforme eu já mencionei a todos vocês. É dever do Estado, com participação da sociedade, construir caminhos para superar essas desigualdades. Então, isso implica dizer o quê? As medidas, elas precisam ser adotadas para essa finalidade. Ainda no slide, vamos observar, nós temos uma imagem e nós percebemos um casal de indígenas, né, segurando a Constituição brasileira, já que no texto constitucional do ano de 1988, né, nós temos a essência dos direitos existentes no Estado brasileiro. A escravidão e colonização elas possuem bases da exclusão estrutural, conforme eu também já mencionei a vocês nesta explicação. Os povos indígenas, eles sofreram apagamento cultural, perda de terras e violência, ou seja, no processo, digamos assim, de colonização, né, quando o homem europeu aqui estava, quantos indígenas foram dizimados? Porque os conflitos também existiram. E num momento posterior, os mesmos conflitos, eles também ocorreram em relação ao negro. Quantos negros que foram resistência, que resolveram lutar pela sua liberdade, pela abolição da escravatura no Brasil, também foram dizimados nesse processo, né? Por isso que eu retomo uma afirmação do início desta videoaula. A população indígena no Brasil somente diminuiu.
da época da colonização até os dias atuais. E a resposta para compreender essa diminuição está justamente nesses conflitos que ocorreram, em que o indígena, ele não teve que lutar somente, ele não lutou tão somente pela manutenção do padrão de vida, mas ele também, digamos assim, lutou pela posse da terra, que originalmente pertencia a ele, mas que foi desapropriada, que foi confiscada. O colonizador, um padrão ainda existente até hoje, porque isso ainda é uma bandeira de luta, digamos assim, das populações indígenas, a manutenção da terra, a manutenção da propriedade aonde ele se encontra. Ainda, vamos retomar para o slide e visualizar as demais informações. Abolição sem reparação, agora nos reportando a população negra. Negros foram deixados à margem, sem acesso à terra, trabalho digno ou educação. Então, historicamente, o que é que nós podemos perceber? Ocorreu no passado todo um movimento abolicionista para eliminar a escravidão do Brasil. E o Brasil, é importante levar também em consideração que ele não foi o único país que teve essa experiência escravocrata. Mas é interessante afirmar que o Brasil, ele foi um dos últimos países a abolir a questão da escravatura. Pessoas não escravas também, à época, levantaram a bandeira, lutaram, tiveram a sua contribuição histórica com críticas, com escritos em jornais, por exemplo, e comandaram os movimentos abolicionistas, que foram movimentos até então existentes, daí o surgimento dos quilombos, né, que eram aqueles formados por escravos que conseguiam fugir e que acabaram se associando justamente nesses locais e promoveram, digamos assim, toda uma luta visando a abolição da escravatura no Brasil. Só que a abolição, ela teve um problema. Ela simplesmente livrou a pessoa negra de ser propriedade de uma outra pessoa. Mas naquela época não se pensou em medidas inclusivas para esse negro. Uma vez que o negro ele teve a sua alforria, a sua liberdade juridicamente falando, digamos assim, efetivada, eu deixei de ser a propriedade de um outro. Para onde eu ia? Para onde eu ia? Onde eu iria morar? Com que eu iria trabalhar? Não é à toa que o que muito ocorreu foi o retorno de muitos desses negros justamente para as grandes fazendas, as quais já trabalhavam, né? Então, você resolveu em parte um problema, mas outros problemas acabaram surgindo devido à falta, digamos assim, de uma visão inclusiva que não foi existente nesse contexto. Avançando. Políticas públicas voltadas para a população negra. O que nós temos hoje no Brasil e que estão voltados justamente para essa parcela da sociedade? É claro que eu não estou aqui listando a vocês todas as políticas públicas, mas pelo menos algumas mais emblemáticas, mais conhecidas. As cotas raciais no ensino superior e concursos públicos, ou seja, você tem alguns certames, você tem alguns processos em que um quantitativo de vagas já é reservada para essa população, visando justamente o quê? Dar oportunidade à questão educacional e também no que diz respeito ao trabalho. A Lei 10.639 do ano de 2003, ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, é um passado que não pode ser renegado e é um presente, é uma realidade.
E é muito conveniente que os nossos alunos e alunas tenham compreensão desse processo, porque a educação, ela é libertadora. Quando você investe em conhecimento, é porque você está tentando se libertar de determinadas amarras até então existentes na sociedade, e essas amarras, elas acabam criando, digamos assim, crenças, visões de mundo, que muitas das vezes não são compatíveis com a realidade, apenas corresponde a uma leitura pessoal do indivíduo. Sendo bem redundante agora. Não, você precisa ter um olhar mais abrangente, no sentido de compreender a sociedade, entender a realidade tal qual ela é. O nosso hoje, para ele ser entendido, muitas das vezes nós precisamos, sim, recorrer aos eventos passados para entender as raízes e a origem das coisas. Vamos avançar novamente na projeção. Programas de saúde específicos, como, por exemplo, combate à anemia falciforme. Promoção da igualdade racial via CEPIR, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E uma curiosidade, o Estatuto da Igualdade Racial, baseado na Lei 12.288 do ano de 2010, garante direitos fundamentais à população negra. E aí nós também temos que fazer a seguinte crítica. Se existisse o respeito mútuo no nosso país, não haveria a necessidade de legislações específicas. Você percebe que o texto constitucional de 1988, conforme eu já afirmei a todos vocês, ele garante uma série de direitos para todos os brasileiros, independente das diferenças que possam existir entre as pessoas. Mas é devido a essa condição de desigualdade que outros documentos eles precisam ser sistematizados para dar ênfase a um determinado público, que mesmo tendo um texto constitucional, ainda vive à margem do acesso a determinados direitos, está à margem de ser respeitado socialmente falando. Vamos acompanhar outras informações agora. Nós temos as políticas públicas para os povos indígenas, a questão da demarcação de terras indígenas como direito constitucional. Então, é o que eu mencionava anteriormente a todos vocês, da colonização até os dias atuais, há uma tentativa constante e muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes não é uma tentativa, mas essa tentativa ela acaba lamentavelmente se consolidando em que indígenas, eles acabam tendo as suas terras por conta dos interesses da agricultura, de outros investimentos até então existentes sendo apropriadas. Ações de saúde diferenciada via SESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, educação bilíngue e intercultural, apoio à cultura, identidade e modos de vida tradicionais. Então já existem ações nesse sentido. E é importante nós ponderarmos o seguinte, apesar de que haja medidas voltadas à população negra e à população indígena, no que diz respeito às políticas públicas, devemos sim reconhecer que são avanços conquistados. E são avanços conquistados porque se tratam de direitos que se tornaram, digamos assim, um tanto quanto mais acessíveis, justamente para essas duas parcelas existentes na sociedade. Mas precisamos ressaltar, existem por quê? Porque eles foram concedidos? Não, porque eles foram simplesmente reivindicados. Nós vivemos em uma sociedade democrática, em que o debate ele tem que existir, em que o questionamento ele tem que existir. Claro, de maneira coerente.
um debate e questionamentos que estejam dentro dos parâmetros do nosso sistema jurídico, para que tenha coerência, para que a razão seja, digamos assim, dada. Não é o questionamento, não é a reivindicação, digamos assim, baseado de qualquer forma, feito de qualquer maneira. Não. Reivindicações e direitos que precisam ser acessados, que precisam ser consolidados dentro dos parâmetros, repito, jurídicos até então existentes no nosso país. São vitórias? Sim, são vitórias, mas ainda não satisfatórias porque algumas conquistas ainda precisam, digamos assim, ser estabelecidas. Agora vamos consolidar o nosso aprendizado através de uma atividade. Eu apresento a vocês 4 perguntas para você refletir e responder. E, obviamente, que você vai buscar mais informações, além das informações que eu apresentei a todos vocês nesta videoaula. Letra A. Quais políticas públicas você conhece que buscam garantir os direitos desse grupo? Ou seja, decida entre os indígenas e entre os negros no nosso país. Letra B. Você já presenciou alguma dessas ações no seu bairro, escola ou cidade? Ou seja, o que é que existe no contexto no qual você está incluso, voltado à pessoa indígena e à pessoa negra? Letra C. O que você considera mais urgente melhorar ou criar nesse campo? Podemos avançar com outras medidas? Quais? É isso que você vai identificar e recomendar. Letra D. Como você, como jovem, pode contribuir com o respeito e a defesa desses direitos? Ou seja, qual é a sua postura diante dessa temática? Como eu comentei agora há pouco a todos vocês, historicamente nós já tivemos avanços, vitórias, mas isso não quer dizer que esse tipo de desigualdade ela esteja sanada. E aqui eu trago algumas recomendações, orientações para você refletir e orientar você na resolução da sua atividade. Para fazer a atividade, escolha um dos grupos, população negra ou população indígena. Use exemplos da aula, como as cotas raciais, o ensino da cultura afro e indígena, a demarcação de terras ou ações de saúde. São sugestões minhas para você, mas você pode estar verificando outras possibilidades. E, por fim, responda de forma clara e direta as perguntas. Cite exemplos reais, se possível. É bastante valoroso quando você faz isso. Mostre o que você conhece, o que você já viu na sua comunidade, o que ainda precisa melhorar e qual pode ser o seu papel. E uma boa resolução de atividade a todos vocês. E não esqueça de compartilhar no ambiente presencial da sua sala de aula e interaja com seu professor ou professora de sociologia e ainda com os seus colegas. E agora, para concluir a nossa aula, vamos enfatizar aqui algumas informações a respeito do seu aprendizado. Então, você aprendeu que a cidadania exige reconhecimento das desigualdades e participação na mudança. E, por fim, as políticas públicas só funcionam com pressão social, mobilização e respeito à diversidade, porque pode ser a pessoa negra, indígena, a pessoa com deficiência, a mulher e até mesmo a pessoa branca. É necessário, aliás, exercer a cidadania para poder potencializar o acesso aos direitos que vai beneficiar a nossa qualidade de vida através das políticas públicas. Um abraço a todos vocês e até a próxima videoaula.